Após anos de silêncio, ela revela o surpreendente segredo que transformará a vida do vaqueiro. Clara pisou novamente na poeira quente do sertão nordestino e sentiu o coração acelerar. O povoado, com suas ladeiras de barro e casas de taipa, parecia o mesmo, mas havia um peso no ar. Sua avó, seu porto seguro, estava doente, e isso a trouxe de volta a um lugar repleto de lembranças. Assim que a vi, frágil na cama, o silêncio entre elas era denso, quase palpável, como se a passagem do tempo fosse uma história sem palavras. Enquanto Clara se sentava ao lado da avó, o cheiro do café fresco e do pão assado ainda pairava na cozinha, mas a nostalgia a pegava pela mão e a levava a tempos em que ela e Tomás, o vaqueiro que havia amado com toda a sua alma, eram inseparáveis. O eco dos risos, das brincadeiras e das promessas soava-se a uma distância que parecia impossível. Mas Clara não queria se perder nesse passado. Hoje, ela se sentia mais próxima de um desafio do que de um romance. A visita à avó, no entanto, trouxe à tona mais do que ela esperava. Em meio a momentos de lucidez, a voz antiga da matriarca sussurrou segredos enterrados. "Clara, cuidado com o que o vento sopra", a avó murmurou, e as palavras ficaram no ar como uma canção de ninar custodiando um mistério. Clara franziu a testa. O que poderia estar escondido sob o véu do silêncio familiar? Porque tanta coisa nunca foi dita sobre seu pai, um vaqueiro exemplar, e sua ligação com Tomás. A cada nova história, Clara sentia forças ocultas empurrando-a para um caminho que não sabia se queria seguir. Enquanto isso, na rua, os sussurros sobre a volta dela começaram a reverberar. Foi um erro deixá-lo. Ouviu uma voz conhecida, e o coração dela apertou. Tomás. O amor que resistiu ao tempo, mesmo nas sombras dos mal-entendidos e da dor. Ela não apenas deixou o sertão, deixou para trás a chance de construir um futuro com ele. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema, e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A curiosidade e a dor se entrelaçaram na mente de Clara. Determinada, decidiu que precisava descobrir a verdade. O que realmente aconteceu entre seu pai e Tomás? O que as palavras sussurradas por sua avó ocultavam? Sua mente fervilhava de perguntas. As respostas poderiam trazer cura, mas também o risco de devastar tudo o que restava de sua família. Ao mergulhar na história de sua avó, Clara sentiu que o amor e o perdão eram mais do que palavras. Eram promessas não cumpridas, desejos guardados e, acima de tudo, a chave para libertar não só a si mesma, mas também Tomás, que sempre foi mais do que um vaqueiro. Ele foi um amor lado a lado e o filho de seu coração. Estava na hora de enfrentar não apenas os espíritos do passado, mas também o homem que nunca deixou de amá-la. O que essa verdade poderia trazer? Liberdade ou prisão? Com um nó na garganta, Clara se perguntou se conseguiria dar o salto. Entre a escolha de um amor perdido e a busca por redenção, o sertão pulsava, esperando o desfecho dessa história. O que ela descobriria poderia mudar a vida de todos. E a dela. Clara respirou fundo, sentindo a poeira do sertão se misturar ao cheiro de terra molhada após a chuva. Aquelas gotas eram um respiro novo, um convite para renascer a partir das cinzas de memórias doloridas. Sabia que enfrentaria Tomás, mas a dúvida a consumia. Como ele reagiria ao saber da verdade que pairava entre eles, como um espectro que nunca se foi? Antes de sair da casa da avó, as palavras de sua matriarca ainda ecoavam em sua mente. Cuidado com o que o vento sopra. O peso daquelas palavras fazia seu coração vacilar. Clara não queria causar mais dor. A necessidade de proteger sua avó e os segredos da família eram um fardo que ela não desejava carregar sozinha. Ao cruzar a praça central, o olhar dos vizinhos recaía sobre ela como um manto pesado. Entre sussurros e olhares curiosos, Clara sentiu cada passo se tornar um desafio. As lembranças de risadas compartilhadas, dos olhos de Tomás e das promessas não cumpridas a cercavam. Por um momento, seu coração desejou recuar, desaparecer naquela poeira que a trouxe de volta. Mas não podia. Finalmente, avistou o galpão onde Tomás costumava guardar suas melhores montarias. As tábuas desgastadas e as sombras do entardecer eram testemunhas silenciosas de um amor que ela acreditava perdido. Com as mãos trêmulas,
Clara tocou a madeira áspera da porta, o som ressoando como um eco de sua própria insegurança. E se Tomás não a quisesse mais? E se o passado fosse um peso demasiado forte para suportar? Quando abriu a porta, a luz iluminou um espaço quase mágico, embalado pelo cheiro de feno e de saída para as estradas longínquas do sertão. E lá estava ele, Tomás, o vaqueiro, agora com os cabelos um pouco mais grisalhos e marcas no rosto que falavam de anos difíceis, mas ainda com o olhar intenso que Clara tanto lembrou. Eles trocaram olhares e, por um instante, o mundo ao redor desapareceu. O tempo pareceu desacelerar, capturando o agora como um momento sagrado. Mas logo aquela paz foi quebrada. A tensão era palpável, como a eletricidade antes de uma tempestade. Clara, ele disse hesitante, como se o nome dela fosse um convite para um passado que ainda doía. Você voltou? O que aconteceu? Ela sentiu a verdade empurrar suas palavras. Não podia mais esconder. Eu descobri coisas sobre nosso passado. Sua voz falhou, mas ela forçou-se a continuar. Sobre meu pai e sobre nós. Temos que conversar. O coração batia descompassado. Cada palavra parecia um peso. Tomás a observou com a expressão de quem sabe que a tempestade se aproxima, mas ainda assim espera que a chuva traga renovação. O que você sabe, Clara? Sua voz era firme, mas havia uma fragilidade, um desejo por resposta que fazia a atmosfera entre eles ser quase insuportável. Cuidado com o que o vento sopra, murmurou ela, revivendo as palavras da avó. Ele franziu o senho, mas o brilho da curiosidade nos olhos era inegável. E assim, no silêncio daquelas paredes antigas, Clara se preparou para contar a história que tinha o poder de mudar tudo. Não apenas para ela, mas para Tomás e todos ao seu redor. O que as palavras revelariam? Poderiam curar antigas feridas ou abri-las ainda mais? Quando Clara começou a falar, a sala parecia apertar à medida que cada revelação escapava de seus lábios. E no fundo, uma pergunta a acompanhava. Até onde ela iria por amor e verdade? Ao acabar, uma única lágrima escorreu pela sua bochecha. Tomás a encarou, já sabendo que suas vidas nunca mais seriam as mesmas. O passado e o presente estariam prestes a colidir de uma forma que mudaria os dois para sempre. E nessa colisão, talvez, se escondesse a chave para um futuro inesperado. Clara se perguntava se seriam capazes de suportar a tempestade que se aproximava. O silêncio que pairou entre eles era ensurdecedor, quase palpável. Tomás parecia buscar palavras, mas as nuvens de pensamentos e emoções o prenderam. Ele respirou fundo, seus olhos fixos nos de Clara, como se tentasse sondar a profundidade de sua alma. Tudo o que ela havia dito estava gravado em sua mente, e a verdade reverberava nas paredes do galpão, imunda e poderosa. Então, começou ele com a voz trêmula. Você está me dizendo que o que aconteceu há anos, o que se passou com seu pai, tudo isso está ligado a nós? Havia um tremor sutil em suas mãos, que se esforçavam para encontrar apoio em um barril próximo. Clara notou as veias saltadas em seu pescoço, a tensão na sua mandíbula, e uma onda de compaixão a invadiu. Acredito que sim, respondeu ela, a voz quase um sussurro. Existem segredos que sempre foram guardados, e agora sinto que estão prontos para vir à tona. Tomás desviou o olhar, como se as palavras fossem pedras cortantes dispostas ao seu redor. Ele sempre soube que havia algo mais na história das suas famílias, mas nunca se atreveu a perguntar. A dor, a perda, tudo isso estava entre eles como uma sombra constante. Se é verdade, então, o que podemos fazer? Podemos mudar o passado? A raiva começou a surgir em sua voz, mas logo cedeu espaço ao desespero. Sei que não é fácil, mas é uma oportunidade, para entendermos, para curar. Ela deu um passo à frente, colocando a mão sobre o braço dele, um gesto de conforto, mesmo com o peso da revelação pairando sobre eles. Tomás fechou os olhos por um instante, e ali, no silêncio daquelas palavras, tudo se desdobrou em sua mente. Cada riso compartilhado entre eles, cada olhar nas festas da cidade, tudo agora fazia sentido de uma forma que ele nunca quisera admitir. Se o seu pai foi o que foi, se ele teve alguma relação com o que aconteceu entre nossas famílias, ele respirou fundo, lutando contra a maré de emoções. Eu preciso saber mais, não posso viver na dúvida. Clara percebeu que estavam diante de um cruzamento. Os sentimentos que ainda existiam entre eles se misturavam com a confusão do passado. Ela, por sua vez, o queria mais do que desejava admitir.
mas tinha medo das repercussões. Com um gesto hesitante, ela pegou nas mãos dele. Tomás, eu não quero que isso nos divida. Podemos encontrar um jeito de seguir em frente. Quero que me ajude a entender e enfrentar o que vem pela frente. Ele a encarou, e o que havia antes entre os dois se tornou claro. Era uma luta não apenas contra o passado, mas contra os ventos do presente que sopravam impetuosos. Uma mistura de resiliência e vulnerabilidade. Você não sabe o que está pedindo, ele disse, quase num lamento. Toda a dor, e o que isso pode fazer com você, com nós dois. Eu sei, mas não posso carregar isso sozinha. Você também carrega um pedaço, Tomás. As palavras dela penetraram profundamente, e ele sentiu a verdade delas ecoar em seu interior. O que Clara pedia era uma possibilidade de cura, um desprendimento das correntes invisíveis que os amarravam. E se as respostas forem piores do que imagino? E se nada disso mudar? O medo se desenhava em seu rosto. E se mudarem tudo? Clara perguntou, os olhos brilhando em meio à incerteza. Precisamos tentar. Nesse momento, algo na conexão entre eles se revigorou, como se as esperanças e medos dançassem em sintonia. A tempestade ainda estava à porta, mas Clara sentia que juntos poderiam navegar pelas águas tumultuadas que se aproximavam. Uma batida à porta do galpão soou, interrompendo o momento. O corpo de Tomás se tensionou e o leve sorriso de Clara murchou. A vida esperava, mas o que estava por vir poderia mudar tudo novamente. Quem será? Pediu ele, olhando de relance para a porta. Clara franziu o senho. Eu não sei, mas talvez seja a última chance de conseguirmos as respostas que tanto desejamos. Com o coração acelerado, os dois se entreolharam, prontos para enfrentar não apenas a chegada de uma nova tempestade, mas também as verdades que poderiam surgir de um passado que, até então, parecia distante. A batida na porta ecoou como um sinal de alerta, empurrando os dois para um espaço de incerteza. Tomás sentiu as palmas suadas ao lado do corpo, e a respiração de Clara, que antes lhe parecia serena, agora estava apressada. A tensão cortava o ar, quase tangível. O que viria a seguir? O que estavam prestes a descobrir? Ele se aproximou da porta e, com um gesto hesitante, girou a maçaneta. O que, ou quem estava do lado de fora, poderia ser o desafio que ambos temiam e desejavam ao mesmo tempo. Ao abrir, um vento frio invadiu o galpão, fazendo o cabelo de Clara se agitar. Tomás ficou paralisado por um instante. Do outro lado, estava Helena, a mãe de Clara. Seu rosto tinha marcas de preocupação, e os olhos pareciam mais velhos do que na última vez que Tomás a viu. Clara, você precisa ouvir isso, disse ela, a voz tremendo, quase desesperada. Tomás olhou para Clara, que tinha uma expressão de choque no rosto. Helena nunca aparecia sem motivo, e o fato de ela estar ali, naquele momento exato, só aumentava a gravidade da situação. Ele se virou para mãe e filho, e o ambiente na sala parecia palpitar. Oi, mãe, Clara respondeu, tentando manter a calma. O que está acontecendo? Helena entrou, fechando a porta atrás de si. Tomás sentiu que a atmosfera entre eles mudara, como se um novo fardo fosse colocado sobre suas costas. É sobre seu pai. Helena continuou, suas palavras soando como um peso, arrastando-se pelo chão. Ele não está bem, e eu encontrei algo. Os olhos dela se encontraram com os de Tomás, com uma intensidade que ele nunca tinha visto antes. Coisas que podem mudar tudo. Do que você está falando? Tomás indagou, a ansiedade crescendo em seu peito. O que mais poderia ser revelado? O que mais ligava suas famílias de forma tão irremediável? Helena hesitou, e o silêncio tomou conta mais uma vez. A expressão de Clara se contorceu entre a preocupação e a esperança. Tomás notou-a morder os lábios como se estivesse segurando um grito. Ele tinha um diário, iniciou Helena, buscando as palavras. Um diário que provavelmente contém segredos sobre o que aconteceu entre nossas famílias, sobre como tudo começou. A revelação caiu como uma gota de chuva em um lago calmo, ondas de desespero e curiosidade se espalhando por todos os lados. Tomás olhou para Clara, os olhos dela brilhando com uma mistura de medo e determinação. O que está escrito lá? Clara questionou, já percebendo que a resposta poderia abrir antigas feridas, mas não havia mais como voltar atrás. Helena respirou fundo e continuou. Não tenho certeza, mas há menções sobre negócios, desavenças. Ele fala dos seus avós, do que ocorreu naquela noite fatídica. Pode ser perigoso. E se for perigoso, o que fazemos? Tomás questionou,
a dúvida e o desejo de saber lutando dentro dele. Precisamos olhar para isso, não vamos poder seguir em frente sem as respostas. Não depois do que você acabou de me contar, Clara. O olhar dela era forte, determinado, assim como Tomás a lembrava em outros tempos. O silêncio cresceu novamente, mas agora carregava uma nova urgência. Helena olhou entre os dois, percebendo a conexão profunda que havia se restabelecido entre eles. Estarei com vocês, mas lembrem-se, o que está por vir pode ser doloroso. E naquele momento, o peso da história se mostrava um pouco mais leve, como se a sombra que havia mantido as famílias separadas por tanto tempo estivesse prestes a ser iluminada pela luz da verdade. Tomás sentiu a adrenalina subir, um misto de medo e expectativa. Vamos, ele disse decidido. Não podemos deixar que o passado defina o nosso futuro. Clara assentiu, os olhos cheios de determinação. Mas enquanto se dirigiam ao antigo lugar onde Helena guardava o diário, uma nova batida soou na porta. Agora, não era uma batida qualquer. Era mais persistente, mais alarmante. Não é possível, Tomás murmurou. Clara trocou olhares ansiosos com Helena. Quem mais poderia ser? A dúvida pululava, mas o que o aguardava atrás da porta poderia ser o que arrebentaria as costuras do que eles ainda tinham como certeza. O futuro, uma vez formidável e distante, agora estava à sua porta, pronto para se revelar. Tomás trocou olhares alarmados com Clara e Helena. A batida repetida parecia quebrar a tensão que pairava no ar, mas também acentuava da incerteza de tudo o que estava prestes a acontecer. Ele se aproximou da porta novamente, hesitando. Quem será? Perguntou Clara, sua voz ecoando a preocupação que todos sentiam. Precisamos ver. Cuidado! Helena advertiu com um tom de cautela, colocando a mão sobre o braço de Tomás. Se for alguém que não queremos aqui, pode complicar ainda mais as coisas. Ele desferiu um olhar rápido para Clara, e naquele instante, perceberam que todos eles estavam em um fio tenuíssimo, prestes a se desfazer. Tomás respirou fundo, e antes que qualquer um pudesse mudar de ideia, abriu a porta. Do lado de fora estava Rafael, um amigo de infância de Clara, a expressão no rosto marcada pela urgência. Ele tinha os cabelos bagunçados, como se tivesse corrido, e seus olhos estavam arregalados. Clara, você precisa vir. É sobre seu pai. Ele está fora de controle. Rafael exclamou. Sua presença era inesperada, mas carregava um peso que não podia ser ignorado. Do que você está falando? Clara fez, sua voz subindo um pouco de tom. O mundo deles estava se movendo rápido demais, e tudo parecia fora de lugar. Eles estão falando sobre ele na cidade. Ele está falando coisas estranhas para as pessoas, dizendo coisas que podem vir a afetar você e sua mãe. Eu não sei como, mas alguém precisa fazer algo. Rafael estava ofegante. A urgência de suas palavras fez o coração de Tomás disparar. O que isso significava? O diário, os segredos, tudo isso levava a um desfecho que talvez fosse mais complicado do que figuras de papel e palavras em um livro. Eu vou com você, Clara declarou, sem hesitação. A determinação em sua voz soou como um bálsamo nesta situação tortuosa. Não, você não deve... Helena começou, mas Clara interrompeu. Mãe, eu preciso saber a verdade, tanto sobre meu pai quanto sobre nós. Esse é o momento. Tomás concordou. Ele percebeu que não havia como se esconder. O passado era um grilhão que os prendia, e cada palavra que saía das bocas deles poderia ser a chave para a libertação. Vamos todos. O que quer que esteja acontecendo, enfrentaremos juntos, disse ele, juntando as mãos no bolso, sentindo como se a coragem tivesse transformado seus dedos em garras prontas para lutar. Rafael acenou com a cabeça, e juntos, os quatro saíram do galpão. O ar estava pesado, e a cidade esperava com os dedos cruzados para ser desmontada. O caminho até a casa de Clara parecia longo. O céu já estava escurecendo, e a luz se esvaía, assim como a certeza que antes tinham. Ao chegarem na esquina da rua que levava à casa, um grupo de pessoas estava parado, cochichando e olhando na direção da residência. O medo e a ansiedade se transformavam em um nó na garganta de Tomás. O que está acontecendo? Ele murmurou. Clara respirou fundo, tentando manter-se firme. Vamos por ele, não podemos recuar. Precisamos enfrentar isso de frente. Mas quando estavam prestes a ultrapassar aquela barreira de murmúrios, uma voz familiar ecoou entre a multidão. Clara! Você precisa vir aqui, ele precisa de você.
Era a voz do tio de Clara, Marco, e o som tinha um eco que fez seu estômago revirar. O que havia se desenrolado até aquele momento era só a ponta do iceberg. Sem saber o que esperava, Clara olhou para Tomás e Helena, buscando conforto na presença deles. E agora? Perguntou, a incerteza ressoando nas palavras. Agora é hora de enfrentar a verdade, de uma vez por todas. Tomás respondeu, já adivinhando que o que estava reservado para eles poderia transformar tudo. Quando Clara deu um passo à frente, a multidão se dissipou, revelando um cenário que selaria seus destinos. O peso da revelação estava à porta, e o tempo parecia parar. O que seu pai tinha a dizer poderia mudar tudo, e a história que envolvia suas famílias estava prestes a ser desnudada. Mas, enquanto Clara se aproximava do centro da cena, um olá cortou a tensão. Eu sabia que você viria. Uma figura familiar surgiu entre as sombras, e Clara parou, paralisada. O que ela iria descobrir poderia ser o ponto de virada, ou o fim de um capítulo já complexo, e a partir daquele momento, a vida nunca mais seria a mesma. O ambiente ficou denso quando Clara reconheceu a figura que se aproximava. Era sua mãe, Ana, que ela não via há anos. O sorriso dela parecia uma máscara, escondendo uma tempestade de emoções por trás. Clara sentia seu estômago girar. Por que ela estava ali agora? O que ela tinha a dizer? Ana. A voz de Clara mal saiu, um misto de alívio e apreensão. Ela mal sabia se deveria correr e abraçar a mãe, ou confrontá-la com todas as perguntas que a atormentavam. Ana deu um passo à frente, suas mãos tremiam ligeiramente. Clara, meu amor, você não imagina o quanto eu sinto a sua falta. Precisamos conversar. Agora. Precisamos falar sobre o pai, Clara disse, a voz firme, mas o coração em frangalhos. O que está acontecendo? O que você sabe? O olhar de Ana se desviou, e isso fez a pressão no peito de Clara aumentar. Tomás e Helena se mantiveram em silêncio, respeitando aquele momento intenso entre mãe e filha, mas a expectativa pairava sobre eles como uma nuvem ameaçadora. Ele não está bem. Ana finalmente confessou. A fraqueza em sua voz deixava claro que ela também estava lutando. Ele tem falado coisas perigosas. Eu estava tentando proteger vocês, mas agora não posso mais. Um murmúrio passou pela multidão, mistura de curiosidade e preocupação. Clara sentiu um nó se formar na garganta. Proteger? O que você chama de proteção? Você foi embora, deixou tudo isso, e agora, quando ele está fora de controle, você volta? Eu sei que errei terrivelmente, Ana disse, lágrimas nos olhos. Mas você precisa entender, não foi só uma escolha qualquer. Havia coisas que eu não podia deixar que você visse. Rafael se aproximou. Clara, talvez agora seja a hora de ouvir o que sua mãe tem a dizer. Pode ser que ela tenha informações importantes. Clara piscou contra as lágrimas, guerreira e vulnerável ao mesmo tempo. Não podia ignorar a dor que sua mãe carregava. Mas havia um acúmulo de frustrações que a fez querer gritar. Por favor, me diga que não é tarde demais, que ainda temos chance de salvá-lo. Ana balançou a cabeça, uma expressão de desespero estampada no rosto. Não sei, minha filha. Ele é um homem diferente agora. A dor e a raiva o transformaram. O que eu temia se concretizou. Ele precisa de ajuda. E você também. Tomás olhou para Clara e sentiu o peso da situação. Ele queria abraçá-la, mas preferia deixá-la focar no que estava acontecendo. Ainda assim, a tensão na atmosfera era palpável. O grupo ao redor estava em choque. Algumas pessoas sussurravam, outras trocavam olhares, como se a revelação fosse um veneno que se espalhava lentamente entre todos. Vamos fazer isso juntos. Tomás finalmente se manifestou, sua voz tranquila, mas poderosa. Clara, se precisar de mim, estarei ao seu lado. A verdade do seu pai não precisa ser enfrentada sozinha. Clara olhou para Tomás, e por um instante, encontrou conforto em seu olhar. A promessa de não estar sozinha, de que todos estavam juntos nessa batalha, deu um novo fôlego à sua determinação. Então vamos descobrir o que está acontecendo de verdade. Clara disse, as palavras saindo com uma nova força. Eu não vou me esquivar do meu pai. É hora de encarar isso, não importa o que seja. Mas antes que ela pudesse dar um passo à frente, uma nova voz ecoou na frente da multidão. Ele não está apenas fora de controle, Clara. A culpa não é só dele. A verdade é muito maior do que você pode imaginar. Todos se viraram, e Clara sentiu uma onda de ansiedade. A figura emergindo das sombras não era estranha a ela.
Era alguém que abalaria as fundações do que pensava saber. O que mais estava escondido na verdade? E o que aquele novo personagem traria à tona? A sensação de que um segredo maior estava prestes a ser revelado pairava no ar, como um trovão que precede uma tempestade. Clara virou-se lentamente, seu coração batendo acelerado. A figura à sua frente era Lucas, um amigo de infância que tinha estado ao seu lado em momentos de alegria, e principalmente nas horas difíceis. A expressão em seu rosto misturava preocupação e uma valentia silenciosa que fazia Clara se perguntar o que ele sabia. Lucas, ela começou, mas as palavras travaram em sua garganta. O que ele iria dizer poderia mudar tudo. Clara, eu não queria que você soubesse assim, Lucas disse, seu olhar pesando no peso do que estava por vir. Mas a situação com seu pai é muito mais complicada do que parece. Ele não está apenas doente, ele está sendo manipulado por pessoas perigosas. Um calafrio percorreu a espinha de Clara, e a tensão aumentou visivelmente ao redor deles. Ana respirou fundo, parecendo buscar as palavras certas para o momento. O que você quer dizer com isso, Lucas? Que pessoas? Lucas hesitou, como se as revelações o angustiassem. Há um grupo, não é apenas uma gangue, é algo muito maior. Eles estão tentando usar seu pai para seus próprios fins. Ele se envolveu em algo que não consegue controlar. E por que você não me disse antes? Clara sentiu a raiva e a dor tumultuarem dentro dela. A frustração a fazia querer explodir, mas ela tentava manter a calma. Porque eu não tinha provas. Tudo que eu sabia eram boatos que ouvi na cidade, mas a situação se agravou. Ontem à noite, vi seu pai conversando com eles. Ele parecia desgastado e perdido. Lucas explicou, sua voz falhando. Eu fiquei com medo de que, se você soubesse, isso pudesse afetar sua decisão de confrontá-lo. As lágrimas começaram a escorregar pelo rosto de Clara, misturando-se à determinação que cresceu. Sentia uma necessidade ardente de proteger não só seu pai, mas também Lucas e todos que estavam perto dela. Precisamos fazer algo agora. Sua voz estava firme, queimando com a urgência da ação. Se seu pai está em perigo, não podemos deixar que o controlem. Tomás, que escutava em silêncio, interveio. Devemos planejar, não podemos agir por impulso. Ele parecia sereno, mas Clara notou a tensão nos músculos de seu rosto. Planejar? Ana exclamou, expressando a angústia de uma mãe que temia pela segurança da filha e da família. Precisamos ir até ele imediatamente. Ele precisa saber que estamos ao seu lado, que não está sozinho. Clara olhou para a mãe, compreendendo a dor em seu olhar. Uma dúzia de sentimentos conflituosos a envolvia, mas agora mais do que nunca, o amor e a lealdade eram o que realmente importavam. Vamos enfrentar isso juntos, mãe, disse ela, segurando a mão de Ana. Não havia mais espaço para mágoas do passado. O presente exigia união, mesmo em meio à tempestade. Se ele estiver realmente em risco, precisamos agir agora, juntos, Lucas reafirmou, um novo brilho de determinação nos olhos. Naquele momento, Clara percebeu que, apesar da incerteza, tinha a força de seus amigos e de sua mãe ao seu lado. E mesmo que o caminho à frente fosse nebuloso, ela não iria desistir. A batalha pela verdade estava apenas começando. Mas à medida que se preparavam para partir, uma nova figura apareceu à espreita na sombra. Clara não reconheceu o rosto, mas a intensidade do olhar arrepiante fez seu sangue gelar. Seria um aliado ou um inimigo? O que mais estava à espreita nas sombras, pronto para desferir o próximo golpe? A sensação de que um novo perigo se aproximava fazia o ar parecer mais pesado. Clara sentiu um frio na barriga ao perceber que a figura na sombra não se movia. O mistério do seu rosto oculto só aumentava a da angústia no ar. Os olhos dela foram atraídos, como se estivessem hipnotizados pela escuridão onde se encontrava aquele estranho. Lucas, percebendo a tensão, deu um passo à frente, protetor, enquanto Ana apertava a mão da filha, claramente nervosa. — Quem é você? Lucas questionou, sua voz firme, mas com um tremor revelador. A figura permaneceu em silêncio, mas os olhos brilhantes refletiam uma mistura de curiosidade e cautela. Clara tentou enxergar além da penumbra, buscando uma resposta que não chegava. — Devemos ir. Clara finalmente disse. A urgência a domina. Contudo, antes que pudesse se mover, a figura deu um passo à frente. A luz fraca do poste iluminou parcialmente o rosto, revelando um homem mais velho, com rugas que contavam histórias, e um olhar profundo que parecia saber mais do que revelava. — Eu sei onde seu pai está, ele disse, a voz baixa, mas firme. As palavras ocas se espalharam pelo ar morno da noite, deixando todos sem reação.
Clara sentiu sua respiração falhar por um instante. O que ele sabia? Como ele sabia? Quem é você? Perguntou Ana, desconfiada. Meu nome é Alberto, ele respondeu, seu olhar fixo em Clara. Já conheci seu pai há muitos anos. Ele está em problemas, e essa pessoa que ele está encontrando pode mudar tudo para ele e para você. Clara olhou para Lucas, que parecia perplexo. Tomás, por sua vez, examinava Alberto com atenção, analisando a situação. O que você sabe sobre isso? Ele questionou, tentando não deixar espaço para enganos. Seu pai se envolveu em algo muito maior do que ele pode suportar. Eles estão usando-o, e se não fizerem isso antes que seja tarde, as consequências poderão ser devastadoras, Alberto disse, tomando um passo à frente, agora revelando mais de sua silhueta. O grupo que está atrás dele não vai parar até conseguir o que querem. Clara sentia uma pressão no peito, como se cada batida de seu coração ecoasse em sua mente. O que devemos fazer? Ela não queria apenas ouvir as más notícias, queria agir. Precisamos encontrá-lo antes que eles o façam, e eu posso ajudar vocês a chegar lá. Mas primeiro, vocês precisam entender que o perigo é real. Eles não hesitarão em fazer mal a quem estiver no caminho, ele advertiu, agora com um tom mais grave. E se não fizermos nada? E se ele continuar vulnerável em suas mãos? Clara perguntou, consciente das implicações de suas decisões. Se você hesitar, poderá perder mais do que seu pai. Você perderá pessoas que ama. Alberto respondeu, os olhos fixos na jovem, como se tentasse transmitir a urgência da situação. Clara sentiu um nó na garganta. Ela não poderia ficar parada enquanto seu pai estava em perigo. A motivação crescia dentro dela como um incêndio, queimando toda a dúvida que tinha. Então vamos. Precisamos partir agora. Não temos tempo a perder. Ela ordenou, deixando claro que estava decidida. Com a adrenalina correndo em suas veias, Clara tomou a frente e começou a andar em direção à saída. Mas quando ela olhou para trás, notou que a expressão de Lucas estava entre a preocupação e a admiração. Clara, é isso mesmo que você quer? Ele questionou, as palavras cheias de um temor que só um amigo de verdade poderia ter. Vou fazer o que for preciso para proteger a minha família, mesmo que tenha que enfrentar o que vem pela frente. Clara respondeu, segurando firme a mão da mãe. O medo não a paralisaria. Ela sabia que, apesar das incertezas, era a hora de lutar. Enquanto se preparavam para deixar o local, Clara lançou um último olhar sobre Alberto, ainda escondido nas sombras. Uma nova onda de ansiedade a atingiu. O que mais estava por trás daquela ligação antiga e misteriosa entre ele e seu pai? Eles estavam prestes a descobrir muito mais do que imaginavam. No entanto, antes que pudessem seguir em frente, um som de passos ecoou na escuridão. Clara virou a cabeça rapidamente, sentindo o desespero invadir seu peito. Quem mais estava à espreita nas sombras? As perguntas não paravam de se multiplicar. Seu coração pulava, e a sensação de que a verdade estava perto a impulsionava. Mas, na escuridão, presagia-se algo muito mais sombrio do que poderiam imaginar. O que se revelaria a seguir? Clara se virou bruscamente, o coração acelerando a cada passo que se aproximava. A escuridão parecia engolir os sons da noite, mas aquele eco contínuo não deixava dúvidas. Alguém se aproximava. Lucas, percebendo o pânico nos olhos de Clara, colocou o braço ao redor dela, conferindo proteção num momento de incerteza. É alguém conhecido? Lucas sussurrou. Clara negou com a cabeça, a voz presa na garganta. Não sei, mas temos que ver. Poucos passos adiante, uma figura emergiu da sombra. O rosto estava parcialmente iluminado pela luz branda do poste, mas Clara não conseguiu reconhecer a silhueta. Um frio intenso brotou de dentro dela, e a sensação de perigo se intensificou a cada segundo. A figura parou ao alcance da vista. Era um homem, com cabelos grisalhos e roupas surradas, mas os olhos transmitiam uma esperança familiar que fez Clara hesitar. Antes que pudesse identificar o homem, ele falou, a voz rouca carregada de emoção. Clara! A palavra saiu levemente trêmula, como se estivesse experimentando um sonho muito distante. Ela franziu a testa, tentando lembrar de onde conhecia aquele tom. Quem é você? Clara respondeu, a insegurança espremendo suas palavras. Sou Jorge, um amigo de seu pai, ele disse, olhando diretamente nos olhos dela. Precisamos conversar sobre ele. Os sentimentos se misturaram no peito de Clara. Alguém que conhecia seu pai. Mas quem? O passado próximo parecia distante, e o presente estava carregado de incertezas. O que você sabe sobre ele? Clara viu uma centelha de esperança brilhar nos olhos de Jorge,
E se lembrou de coisas antigas, durante a infância, quando seu pai mencionava amigos que tinham tido um papel fundamental em sua vida. Pode ser difícil de acreditar, mas ele está em uma situação crítica. Um grupo perigoso o quer a todo custo, Jorge respondeu, seu olhar fixo, uma seriedade que acertou Clara como uma flecha. E eles vêm para você também. Para mim? A ideia pesava e não parecia se encaixar. Por que alguém iria me procurar? Porque seu pai está tentando protegê-la. O que ele fez no passado agora o coloca na linha de fogo, e você não pode ficar de fora do que está acontecendo. Jorge olhou para os lados, como se verificasse se alguém os escutava. Ana, ouvindo tudo de perto, sussurrou. O que ele fez, Jorge? O que está acontecendo? Os olhos de Jorge se suavizaram ao ver a expressão preocupada da mulher. Seu pai se meteu com pessoas erradas, e agora é hora de agir, antes que seja tarde demais. E como vamos fazer isso? Clara perguntou. A urgência estava em sua voz, mas o medo não parecia se dispersar. Nós temos que encontrar Alberto de novo. Ele é a chave. Ele sabe onde seu pai está. E juntos podemos resgatar ele antes que as coisas saiam do controle. O coração de Clara batia forte, misturando uma determinação feroz com o medo de perder tudo. A ideia de que seu pai estava em perigo e conectado àqueles rostos sombrios da noite soava alarmante, mas a coragem estava começando a surgir. Mas antes que pudesse tomar uma decisão, outro ruído cortou o silêncio da escuridão. Clara sentiu um aperto no estômago. Eram passos pesados que se aproximavam rapidamente, e ela percebeu que o tempo estava se esgotando. Temos que correr! Lucas fez um gesto ardente atrás de Clara, enquanto Jorge olhava ansiosamente para os lados. Vem! A adrenalina fez o sangue ferver nas veias de Clara, enquanto ela e sua família seguiam Jorge, mas uma pergunta atormentava sua mente. O que estavam prestes a descobrir poderia mudar tudo. A imagem de Alberto, enigmático nas sombras, ainda pairava sobre ela. Seria ele um aliado ou um risco? Agora, tudo dependia do próximo passo, mas antes que fizessem qualquer movimento, um grito cortou a noite. Era agudo e desesperado, fazendo cada um deles congelar no lugar. Quem estava em apuros? E que verdades sombrias eles teriam que encarar a seguir? O grito reverberou na noite como um sinal de alerta, puxando Clara, Tomás, Helena e Lucas de um estado de expectativa para uma realidade cruel. Os olhos de Clara se arregalaram, e o corpo dela se enrijeceu. Foi alguém lá na praça? Ela murmurou, sabendo que a resposta poderia ser mais do que uma simples hipótese. Não podemos ficar aqui, Jorge disse, olhando nervosamente ao redor. Se eles estão atrás de seu pai, não podemos nos arriscar a ser vistos. O grupo começou a se mover em direção à origem do grito, cada passo pesando sobre eles com a gravidade de uma guerra interna. A adrenalina chicoteava suas veias, cada respiração parecendo um eco da crescente angústia. Ao chegarem à praça, a cena os paralisou. Um grupo de homens estava cercando uma figura caída no chão, sob a luz fraca de um poste. Clara imediatamente reconheceu o rosto de seu pai, visivelmente ferido e amedrontado. O coração dela disparou. Pai! Gritou, tentando romper o silêncio sufocante que se instalou. Os homens olharam em direção a Clara, e os olhos de seu pai brilharam com uma mistura de alívio e desespero. Clara, não venha aqui! Ele gritou, mas já era tarde. O ambiente se tornara um campo de batalha em frações de segundo, e ela não poderia se manter afastada. Tomás avançou, posicionando-se entre Clara e os homens. Deixe-o em paz! Ele bradou, a determinação nas palavras dando lugar à fúria. As vontades ali eram contrárias, e o clima pesava como a tempestade que pairava quando um raio cortou o céu noturno, iluminando a cena em um flash agonizante. Vocês não têm ideia do que estão fazendo, um dos homens disse, a voz baixa e repleta de ameaças. Este é um assunto que não diz respeito a vocês. Quando ele deu um passo à frente, Clara sentiu um frio percorrer a espinha. Estava prestes a perder tudo. Parem! Clara gritou, a bravura sendo alimentada pelo amor incondicional que sentia por seu pai. Desistam dele. O que ele fez acabou há muito tempo. Vamos conversar. O grupo hesitante hesitou, os olhares indignos se cruzando. O homem mais forte do grupo, de feições duras, olhou para os outros, mas parecia intuir uma fraqueza no seu líder. Valendo-se do medo que agora contornava da atmosfera, ele avançou, mas Jorge se interpôs. Ele precisa de ajuda, e não está sozinho. Nós vamos tirar ele daqui. Rapidamente, o pano da incerteza começou a esgarçar,
e em meio a confusão e gritos, Clara viu uma oportunidade. Eu quero saber, o que mais vocês querem? Perguntou, enfrentando os homens com força. Porque ele está sendo atacado. Ele só quer proteger a sua família. O homem mais forte hesitou, o peso da decisão lhe sobrecarregando. Protegê-la? Esse é o problema. Ele se meteu com forças que você não pode imaginar. E agora ele é a marionete delas, disse ele gesticulando com raiva. Se deixar isso continuar, Clara, a paz que você busca nunca existirá. Os homens, antes firmes e decididos, agora começaram a formar uma linha tênue entre a moralidade e o império do medo. Tomás e Lucas trocaram olhares, e Clara, com seu coração acelerado, percebeu que era a hora de agir. Eu vou seguir o que meu pai deseja, declarou com firmeza. E vocês não podem me impedir. Falando com um tom de voz que tomou forma no meio da tempestade, Clara começou a avançar. O feroz desejo de salvar seu pai ardia novamente dentro dela, a certeza sobre sua escolha se fortalecendo. Vocês podem me levar junto ou não, mas se atacarem meu pai, eu não terei piedade. A briga se intensificou. Um homem escorregou e a situação se tornou um barulho de vozes, gritos e uma luta. Clara se lançou para a frente, e ao alcançar seu pai, o viu com os olhos cheios de amor e terror. Quando suas mãos se encontraram, ela sentiu uma centelha de coragem a atravessar, uma força invisível que os unia em meio ao caos. Naquele momento clímax, os homens hesitaram. Mudei minha vida por você, Clara, e agora posso ter que mudar tudo de novo. Ele sussurrou, comprimindo a mão dela com uma força inesperada. Juntos, eles poderiam enfrentar qualquer tempestade. Estamos juntos, pai. Não precisamos enfrentar isso sozinhos, Clara reafirmou, as palavras dançando entre eles como uma chama incansável. Com a tensão palpável no ar, mais um ruído cortou a noite, e mais sombras apareceram. Clara, ainda segurando o braço do pai, virou-se e enfrentou não apenas os homens à frente, mas também os fantasmas do passado que agora estavam se dissipando, dando lugar a uma nova luz. Uma luz de união, de esperança. Vamos encarar isso de frente, disse para todos, incluindo Tomás, Helena e Lucas. Era a hora de reescrever sua história. O passado precisava ser tratado, curado. E assim, mesmo em meio à adversidade, nasceu uma nova determinação no coração de Clara. Como o sertão após a chuva, florescendo em cores vibrantes, ela sabia que juntos teriam a força necessária para enfrentar o que estava por vir. Agora, era a hora, mais do que nunca, de unir forças e não apenas lutar por seus sonhos, mas por mais do que eles poderiam imaginar. O caminho seria longo, mas a jornada agora pertencia a todos eles. E enquanto se preparavam para andar em frente, Clara não poderia deixar de sentir que a verdadeira batalha pela verdade estava apenas começando. Era um espaço escuro e cheio de segredos, mas com coragem, eles estavam prontos para iluminá-lo juntos. Agora, que tal continuar essa jornada? Inscrever-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixar um like agora para alimentar o algoritmo. Comentar suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio.